Eu me chamo Camões Boaventura, sou procurador da República, trabalho, portanto, no Ministério Público Federal e vim aqui dar um breve testemunho do trabalho comprometido, engajado e paradigmático que o Sejusc, o Centro de Conciliação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, desenvolve aqui no Estado. Eu me sinto um privilegiado profissionalmente em poder testemunhar e poder participar em alguns processos junto ao Sejusc. Destaco um que envolve povos indígenas, envolve área de preservação permanente, envolve uso e ocupação tradicional de uma área por um povo indígena. Neste processo eu pude testemunhar vários elementos que me mostram o lindo trabalho que o Sejusc desenvolve, como o engajamento, com a aceitação em ouvir diversas partes, diversas percepções, diversas perspectivas, sem, claro, abrir mão de alguns elementos de concretização de direitos que são pressupostos para qualquer negociação. Eu sou André Luiz de Albuquerque, defensor público federal da DPU em Natal, e venho hoje apresentar um pouquinho da minha experiência com a conciliação e mediação no âmbito da Justiça Federal aqui no Estado. Inicialmente eu destaco que a DPU privilegia sempre que possível a resolução extrajudicial dos conflitos, então nós buscamos a conciliação ainda antes do ajuizamento da ação, mas após essa valorização da conciliação e da mediação pela Justiça Federal, nós temos conseguido resultados muito exitosos. Mas uma atuação, um processo especial eu gostaria de ressaltar que me marcou mais, porque foi um processo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para regularização ambiental e desocupação de umas barracas situadas numa área de preservação permanente na Praia do Sagi, no município de Baía Formosa, que é uma cidade um pouco distante aqui da capital, mas que durante essas rodadas de mediação surgiram vários elementos importantes. O principal foi a questão indígena, que esses barraqueiros eram pessoas indígenas e inicialmente mais de 20 rodadas de mediação caminharam no sentido de desocupar e construir barracas próximas, mas fora dessa APP. Só que a virada de chave, a grande inflexão foi quando os atores envolvidos no processo, o autor, o réu, amigos, a DPU ingressou somente depois no processo. Participamos de uma audiência presencial nessa praia, ouvimos o relato de cada um dos indígenas, sentimos a relação dele com a terra e com aquele ambiente, com aquele que seria muito violador dos direitos fundamentais daqueles povos tradicionais, a remoção, ainda que para barracas novinhas situadas próxima dali. Então, buscou-se uma solução que privilegiasse a manutenção deles na terra que ocupavam com a regularização ambiental para que não causasse nenhum impacto. Sou Adriano Platini, servidor do Ministério da Economia, da carreira de analista de infraestrutura, e atualmente estou como superintendente do Patrimônio da União no Rio Grande do Norte. Minha experiência com mediação tem ocorrido desde 2018. Eu entendo que as audiências sempre são mais espontâneas, isso torna a conversa entre as partes melhor, cada um entende o lado do outro, tá? Permitindo uma busca pela solução mais convidativa. Tá? O caso que eu queria citar é o caso da praia de Sagi, no município de Baía Formosa, na foz do rio Calvaçu. Foi um caso que começou com a ação civil pública movida pelo MPF, tendo como réu a União, os barraqueiros e o próprio município. Tá? O objetivo dessa ação era, de fato, a demolição e a desocupação da área. Hoje, após várias audiências, a discussão já é outra, né? A gente tenta reconhecer, todos buscam o reconhecimento daquela comunidade indígena,
que tem por lá, e na intenção de regularizar eles de alguma forma para que eles possam se sustentar. Meu nome é Luciano Falcão, tenho 43 anos, moro na vila de Ponta Negra, sou advogado popular e também gestor financeiro de uma organização da sociedade civil chamada Mutirão. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma história muito, mas muito especial. Em razão da nossa atuação na construção da rede Manguemar, nós fomos lembrados num processo judicial movido inicialmente contra os ocupantes de uma barraca localizada às margens do rio Cavaçu, em Sagi, Bahia Formosa. No andamento dessa ação, o autor da ação, o Ministério Público Federal, descobriu que entre os réus haviam potiguaras que se reconheciam como tal. Então, em razão disso, o processo saiu de uma vara comum e caiu na mediação. Então, num determinado momento dessa tramitação processual, nós que ajudamos a construir a rede Manguemar, fomos lembrados e convidados para ajudar na mediação desse processo. Então, nossa articulação ocorreu por 2 quintas-feiras, a última quinta-feira muito especial, porque caiu no dia do advogado. E eu fui privilegiado de comemorar o Dia dos Advogados de 2022, construindo uma audiência de mediação, sendo recebido pelos potiguara do Sagi Trabanda no ritual do Toré, lindo, maravilhoso. E a mediação contou com a presença da Justiça Federal, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal e dos indígenas. Então foi um dia lindo, maravilhoso, uma audiência pública ocorrendo embaixo de umas palhoças no local do conflito. Eu sou Clevelano Santos, assessor jurídico do Conselho Regional de Medicina, e estou passando aqui para falar um pouquinho das minhas experiências nas audiências de conciliação e mediação da Justiça Federal. Especialmente, eu gostaria de falar de 2 demandas. A primeira é uma ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina para o aumento de leitos de UTI no nosso estado. Essa demanda, eu costumo dizer que é o maior case de sucesso das demandas da saúde pública do Brasil. Desde 2017, vem sendo realizadas audiências de conciliação, e os resultados são fantásticos, graças ao método de autocomposição que vem sendo adotado por doutora Gisele Leite. Essa demanda, sem dúvida alguma, trouxe benefícios diretos para a população. Para se ter uma ideia da magnitude da ação, se chegou a reformar 3 unidades de saúde no interior do estado para que esses leitos de UTI pudessem ser implantados. Essa ação chegou um momento que, em virtude da necessidade de urgência, foram contratados leitos privados para dar assistência aos pacientes aqui da cidade de Natal. Uma demanda estruturante que conseguiu já nesse período de tramitação a implantação de mais de 140 leitos no estado. Então faz com que ficamos imaginando se esses leitos não existissem no período da pandemia. Meu nome é Marcos Lima de Freitas, eu vim aqui apresentar a minha experiência com relação à conciliação, à mediação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Eu, na condição de presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte, que impetrou, ajuizou uma ação contra o Estado para ampliação de leis de UTI, tive uma experiência, a fase de execução dessa ação começou em 2017, nós tivemos uma série de audiências desde então, e eu participei de muitas delas e tive muitas experiências ao longo desse período. Experiências bastante positivas. Nós conseguimos ampliar em até 135 novos leitos de UTI no estado do Rio Grande do Norte. Iniciamos a pandemia com esses novos 135 leitos para o SUS. Isso foi um avanço enorme no cuidado aos pacientes críticos do estado do Rio Grande do Norte. E, evidentemente, a nossa experiência baseada nesses resultados foi muito boa. Passo aqui um relato de um momento que para mim marcou bastante durante esse período da conciliação dessas audiências, que na realidade se transformaram, capitaneados pela doutora Gisele Leite, se transformaram em grupos de trabalho. Mas teve um momento que eu sempre me lembro desse momento,
em que nós tínhamos 20 a 30 pacientes internados no Hospital Alfredo Gugel, mal acomodados, aguardando leite de UTI. E eu fazia esse levantamento. E numa das audiências, eu tinha acabado de passar no Hospital Alfredo Gugel, e foi uma audiência em que o secretário de Planejamento do Estado veio trazer dados negativos em relação à economia do Estado e que não poderia fazer as ampliações que a gente tinha solicitado junto a essa ação. Nós tivemos que comunicar em audiência que nós tínhamos, não me lembro agora, entre 20 e 30 pacientes aguardando leite de UTI, que nós tínhamos que tomar providências e que tínhamos que encontrar uma solução para isso, né? Pacientes aguardando leitos de UTI aumenta o risco de vida desses pacientes, aumenta o custo, inclusive, posterior desses pacientes. O grau de mortalidade aumenta e também o risco também de sequelas graves, né? Então, nós peticionamos à magistrada a possibilidade de sequestro de valores para a construção de novas UTIs. E essa nossa solicitação ela foi acatada. Isso marcou muito para mim, essa minha experiência. Sou Marcos Jacome, eu sou médico e faço parte do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Atualmente eu sou o presidente e testemunho aqui a situação exitosa de 2 ações civis públicas que o Conselho teve na Justiça Federal, através da mediação e conciliação, no caso da ampliação de leitos de UTI, que desenvolve desde 2017 audiências de conciliação regulares e que resultou, na prática, em ampliação de leitos de UTI, muito importante para a assistência da nossa população, principalmente no período mais crítico agora, na pandemia do Covid-19. Se nós não tivéssemos esses leitos já abertos, provavelmente passaremos por esse período com muito mais óbitos do que aconteceu. Meu nome é Yara Pinheiro e eu sou promotora de justiça no estado do Rio Grande do Norte. A minha experiência com o Sejusc da Justiça Federal se dá em 2 processos de ações coletivas que visam melhorar a assistência SUS no estado do Rio Grande do Norte. Um para ampliar leitos de UTI e outro para melhorar a oferta de assistência hospitalar na área da cirurgia vascular. Ambos os processos me proporcionaram conhecer com muito mais profundidade quais os reais obstáculos que os gestores enfrentam para, de fato, melhorar o acesso e a resolutividade dessas assistências em nosso estado. E ambos os processos mudaram a minha concepção de processo resolutivo, né? Antes, nas minhas atuações, eu perseguia fortemente uma decisão judicial favorável ao meu pleito. Atualmente, né, eu vejo com muito mais efetividade e resolutividade aquele processo onde nós construímos acordos, consensos, e a decisão judicial vem mediando isso e trazendo uma homologação, né, para dar segurança jurídica a esses consensos. Então, a mediação, né, através do Sejusc da Justiça Federal, está trazendo um novo espaço para a instrumentalização das ações coletivas de saúde no estado do Rio Grande do Norte, e o MPRN está fazendo parte dessa história.